O Cruzeiro vai fechando aí mais uma semana de férias, né, para os atletas, mas é óbvio, né, que a diretoria do Cruzeiro está trabalhando. A diretoria do Cruzeiro segue monitorando situações, monitorando também possibilidades de contratação. E uma informação que ela é também importante de se destacar aqui, que o Gabriel Rojas, cada dia mais próximo da Toca da Raposa, a negociação que pode estar na casa aí dos 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio de dólares no máximo, vamos colocar aí. Até o time do Racing queria que a negociação estivesse na casa de 7 milhões, mas fazendo aí só um resuminho, Pedro Abílio, para todo mundo entender. Primeira proposta, 4, não aceitaram. Segunda proposta, 5, não aceitaram. A terceira proposta vai fechar nessa casa aí de 6, 6,5, né? Porque aí tem bonificação, tem aqui, tem ali, mas não vai passar disso. E aí, poucos detalhes separam o jogador do Cruzeiro, Gabriel Rojas, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, que já inclusive enfrentou o Cruzeiro em final de Copa Sul-Americana, é um atleta monitorado pelo Clube Celeste. O Cruzeiro está perdendo o Cauã Prates e está contratando o jogador para essa posição. E tem um detalhe que vale ser destacado. O Kaique é muito valorizado no mercado do Cruzeiro para a saída, né? Não é de hoje. Então, o Gabriel Rojas pode suprir essa ausência do Prates? Pode. Mas poderia suprir também uma saída do Kaique caso avançasse, né? Mas daqui a pouco eu falo do Kaique. Vamos só nos ater essa questão do Gabriel Rojas, que de sondagem virou proposta, virou negociação e está muito próximo de ser efetivado como atleta do Cruzeiro, Pedrão. Notícia importante, né, Vini? Importante, e um jogador, Pedro, que não é aposta. É claro que vai virar um reforço, isso ele vai ter que se provar em campo, né? Quantas contratações badaladas, todos os times já fizeram e o cara não consegue corresponder às expectativas. Mas é um jogador pronto, já com uma bagagem muito interessante, destaque do Racing, e chegaria para brigar por posição. Tá abaixo do Kaique, na minha visão, assim como a maioria dos laterais hoje. É difícil alguém concorrer com o Kaique no mesmo nível, porque tá jogando uma bola espetacular. Mas se o Kaique sai, você já tem uma reposição. Você não fica desesperado. Então, essa negociação que o Pansy trouxe é a coisa mais normal do mundo, né? A primeira investida, o clube joga lá embaixo, né? Joga lá embaixo, vai que cola. É claro que o clube, quando vai fazer uma proposta, ele já sabe mais ou menos quanto que o outro quer receber. E aí vai nesse poder de barganha, nessa negociação, até chegar num valor que seja bom para os dois lados. O Kaique, ele, no início do ano, recebeu uma proposta do Como. Quase viajou para a Itália para fechar e ser contratado pela equipe italiana. Chegou o Pedro Lourenço e falou, opa, peraí, não. Foi isso que aconteceu. Agora veio o Betis. A proposta do Betis é baixa, porque o Cruzeiro quer 15 milhões de euros nele. Então 80% do Cruzeiro, 20% é do jogador, mas enfim, 80% é do Cruzeiro. E o Cruzeiro quer 15 milhões no Kaique. O Betis chegou, a proposta não foi legal. O Como voltou a fazer proposta. A informação nossa é essa. E podem chegar outras propostas por conta de sondagens que aconteceram recentemente. Sporting, Roma. Se falou aí numa possibilidade de Barcelona, mas sinceramente isso também foi muito condicionado aos jornais espanhóis, né? A gente sabe que, enfim, pode acontecer? Pode. Mas aí a gente está trabalhando com o fato real, né? Hoje o que tem? Tem Betis e chegou essa do Como. O que acontece? Ontem teve uma reunião do Betis com o Cruzeiro, mas a situação não evoluiu, né? A situação que poderia ter uma guinada, ter uma mudança de patamar, não avançou. Então, continuou o Kaique de férias, tranquilo com a família, e até agora se reapresentando no dia 22. Mas, volto a dizer, outras propostas podem chegar, outras coisas boas podem aparecer. Certo é que ele e Jonathan Jesus, dos atletas do Cruzeiro, são os mais valorizados no momento para uma negociação. O início do ano foi diferente. No início do ano foi o Caio Jorge. Essa situação mudou de figura. Hoje é Kaique e Jonathan Jesus. Mas
para uma saída, a negociação precisa estar na casa de 15 milhões de euros e ponto final, senão o Cruzeiro não vai negociar. Aí, ô Pedrão, pode ter 13 inicial e 2 de bônus, 14 inicial e 1 de bônus, aí é uma outra questão, é um outro avanço de uma negociação. Mas o Cruzeiro entende sim que o atleta está bem valorizado e poderia inclusive estar na seleção brasileira caso fosse a escolha do Carlo Ancelotti. Na lista grande estava, mas na lista agora que está no Mundial, que já está se preparando para o Mundial que vai bater na porta, ele não está. Mas vamos colocar o seguinte, tem até determinado dia aí para fazer uma alteração na lista. Se alguém machuca, eu tenho certeza que o Kaique é o primeiro nome para essa lateral esquerda. Isso também é um jogador que mostra a valorização dele. O Pance toca num ponto que eu acho muito importante. A seleção brasileira, diferente do que alguns pensam e eu respeito, não é só o momento. O jogador não é convocado só pelo momento, né? E a gente vê vários casos de jogadores importantes, fundamentais para suas seleções, que inclusive estão machucados e não tem momento, né? Então a seleção não é só o momento, é também o momento. Porque se fosse só o momento, o Kaique estaria na seleção. O Kaique deveria ter sido trabalhado, esse ciclo foi um absurdo, bagunçadaço, né? Com 4 treinadores, sai presidente, volta presidente, outro presidente, mas ele deveria ter tido uma minutagem maior durante o ciclo para que desse uma casca, uma experiência para que ele tivesse nos Estados Unidos nesse momento, mas tecnicamente, fisicamente, ele é merecedor, né? Então é um jogador que, por mais que o Cruzeiro consiga fazer um dinheiro com ele, e aí é a vantagem do Cruzeiro, que o Cruzeiro não precisa de dinheiro, não está desesperado atrás de dinheiro, então ele pode pedir quanto ele acha que o jogador vale, e aí se a turma achar interessante, pode fazer a negociação, mas a verdade é que você não vai achar um Kaique no mercado. Mesmo que você venda muito bem o jogador, você não vai achar um equivalente. Até pela adaptação que o jogador já tem, ele tá muito em casa, ele tá muito confiante, ele tá absoluto ali na lateral ali do Cruzeiro. Você não consegue uma reposição à altura. Você pode fazer alguma coisa próxima, mas a altura você não consegue. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. O Pedrinho já recusou propostas muito vantajosas do ponto de vista financeiro por jogadores. Já aumentou o salário de muita gente aí, né, no elenco, porque ele quer um título mais relevante ainda do que o campeonato estadual. Então vamos ver como que isso vai acontecer, porque realmente, financeiramente pode ser muito bom, mas tecnicamente não tem como essa conta fechar sem ter um prejuízo. Você não vai, pode procurar aí, pega você que tem bastante dinheiro, Pedrão, vai no mercado aí pegar um Kaique que você não vai achar, pode esquecer. Mas o Cruzeiro, ele pode formar outros Kaiques, né? Porque o Kaique, por exemplo, de 23, 24, oscilou pra caramba. Eu lembro que ele disputava posição com o Marlon, e aí o torcedor ficava naquela, quando joga o Marlon, ele sente falta do Kaique. Quando joga o Kaique, sente falta do Marlon. Até ele se firmar e se tornar esse jogador com essa potência toda, com essa valorização, levou um tempinho. Então acho que quando o Cruzeiro tenta trazer o Rojas, é para tentar diminuir essa lacuna, sabe? Eu concordo com a Alê, assim, não vai trazer alguém do mesmo nível, e é difícil demais. Vai trazer alguém do mesmo nível do Kaique, você vai ter que pagar mais caro, vai ter que tirar algum lateral muito bom lá da Europa, é difícil. Mas o Rojas, ele tenta diminuir um pouco essa lacuna que vai ser deixada pelo Kaique quando ele sair. Ô Pedrão, e aí vale só para eu arrematar a minha participação, olha só. Quando a gente coloca aqui na Itatiaia que o Cruzeiro não vai fazer um leque, não vai contratar um leque de opções, é porque o Cruzeiro entende que só precisa contratar aquilo que sair. Na esquerda tá saindo um, que é o Cauã Prates. Se sair mais um, vai ter que contratar outro. Essa é a visão deles. Pro ataque, o Cruzeiro entende numa questão de atacante de beirada que é importante. O Cruzeiro pode perder aí o Wanderson, né? Um jogador que não rendeu muito com o técnico Arthur Jorge, algumas coisas podem aparecer. O Cruzeiro acha que também é importante contratar um volante, porque não tem substituto imediato para a posição pro Romero. Eu já ouvi o Vico falando, já ouvi o Alê falando, já vi Panzi falando, já vi todo mundo falando que o Romero não tem esse substituto. Então, essas são as contratações pontuais do Cruzeiro hoje. Lateral esquerdo, atacante de beirada e volante. O mercado do Cruzeiro, né? O Gabriel Peck tá com negociações aí em andamento com o Cruzeiro. Como o Samuel trouxe, o Cruzeiro tem um interesse muito
forte no Gabriel Peck para poder chegar para o Cruzeiro no segundo semestre, assumir essa, não a titularidade, mas ser uma opção ali para o Arthur Jorge na ponta direita, um jogador canhoto do LA Galaxy. E ontem a gente já estava falando da média de gols dele, né, que ele sai do Vasco em 2023 com 12 participações em gols no Campeonato Brasileiro de 2023, um time bem fraco do Vasco, inclusive, que o Peck se destaca com muito mérito. 12 só no Brasileiro, né? Só no Brasileiro. 12 só no Brasileiro. Na temporada foram 14 gols e 5 assistências, se eu não me engano. Perfeito. E aí, ele vai pro LA Galaxy e consegue números extraordinários lá na MLS. A gente falou bastante sobre a questão do nível competitivo da Liga Americana, que muitas vezes eles têm um investimento muito alto em atletas do setor ofensivo e acaba que fica uma discrepância muito grande entre os jogadores de ataque com os jogadores de defesa e, de fato, os números ficam inflados. Mas a gente até fez um levantamento, o pessoal da live noturna ontem, logo após o Eixo Azul, comentou sobre a comparativa ali do Gabriel Peck com outros jogadores que vieram da MLS e estão fazendo sucesso aqui no Brasileirão, como, por exemplo, o Lúcio Acosta do Fluminense, o Thiago Almada aqui no Botafogo. Então, esse levantamento está até lá no perfil da Cruzeiro Stats e do Gustavo. Basta conferir os levantamentos que a gente sempre posta aqui depois do Eixo Azul lá nas redes sociais. E aí, eu fiquei curioso para poder ver quem que eram os jogadores dos últimos Brasileirões, né? Fiz aí o recorte dos últimos 10 anos de Série A, que ultrapassaram ou pelo menos igualaram o Gabriel Peck na última temporada dele no Vasco. Por quê? Eu acho que como os números da MLS são muito inflados, eu resolvi puxar a base de 2023 do Peck e a gente vê quem são os jogadores que pelo menos igualaram ele naquele ano no Vasco, aqui no Cruzeiro. Então em 2025 a gente teve uma temporada extraordinária do Caio Jorge, artilheiro aí do Brasileirão, 21 gols, mais 8 assistências, somando aí 29 participações em gols. Que loucura, né? Loucura. Nossa, 30 participações em gol quase. É loucura. Em 30, e não jogou todas as rodadas, né? Nossa. Então é praticamente uma participação por jogo ali, um desempenho extraordinário do Caio Jorge no ano passado, que a gente espera aí que ele volte a ser impactante assim no segundo semestre. A gente sabe de todas as dificuldades que ele tem vivido aí nesse primeiro semestre de 2026. Tem o Matheus Pereira com 7 gols e 7 assistências também. Pessoal aí que fica criticando o Matheus Pereira, que não é decisivo, que não aparece. Ele é o único aí que tá aparecendo 2 vezes seguidas. Tem o Arrascaeta que aparece 2 vezes, mas de 2 vezes seguidas. Matheus Pereira em 2024 e 2025 teve aí, né, 2025 14 participações em gols e 2024 15, que teve 8 gols e 7 assistências. Em 2023, o Bruno Rodrigues igualou o Peck com 8 gols e 4 assistências naquela temporada que o Cruzeiro realmente, ofensivamente, foi muito abaixo. Teve a melhor defesa do campeonato, mas brigou para não cair até o final, porque o ataque era ofensivamente dependia horroroso. Muito dele, né? Exato. Era Bruno Rodrigues dependência em 2023. E aí, né, reforçando, um Bruno Rodrigues muito diferente do Bruno que a gente tem hoje. Sim. Infelizmente, né, por conta das lesões, de tudo. Era um Bruno que, se fosse o mesmo Bruno de 2023, seria muito útil. Em 2018, o Arrascaeta, 6 gols e 6 assistências. Em 2017, o camisa 30 e Thiago Neves, 11 gols e 7 assistências. Foi importante naquele Brasileirão. Em 2016, teve tanto o Arrascaeta, com 18 participações, e o Robinho, também com 12 participações. O Robinho que chegou naquele ano de 2016 numa troca com o Palmeiras. E foi muito importante, né? Assumindo o papel de armador da equipe e conseguiu ter 12 participações em gols. E vou levantar um ponto importante aqui antes, pro pessoal que gosta de uma boa discussão no grupo do Cruzeiro, aquele povo que gosta de sabe aquela briga boa no WhatsApp, ali que você fala, nossa senhora, o Peck, ele tem 8 gols, nenhum deles foi de pênalti. Isso a gente tem que considerar também, porque tem muito jogador aí que chega nesse número. Ele não bateu nenhum pênalti? Não bateu nenhum pênalti. Mas o que mais me impressiona nessa questão do Peck toda aí é a importância de ser um jogador que está familiarizado com o gol. O Cruzeiro precisa de um ponta, não só de um ponta driblador, um ponta que associa, construtivo, mas, cara, um ponta que tá acostumado a terminar a jogada chutando pro gol. Na própria MLS, ele é um cara que, óbvio, é o ponta direita do time, mas corta muito pro meio e não só com a bola, mas sem a bola. Vamos colocar aqui, o armador, o Matheus Pereira dos caras lá, o camisa 10, tá com a bola, ele sabe fazer aquele movimento de sair da ponta e cortar pra dentro, para já receber a bola no meio e finalizar, seja como um 9, seja fora da área. Ele tem a noção de movimentação para conseguir sair da ponta e vir pro meio, que é uma coisa que hoje no Cruzeiro, quem faz isso bem, dadas as devidas proporções, porque são estilos diferentes, é o Sinisterra. É um cara que é um ponta,
mas que consegue muito bem jogar pelo meio. E o Peck, ele consegue mostrar isso, mas mais como um atacante. O Sinisterra mais como um meia, né? Um jogador mais de associação. O Peck como um cara de finalização. Mas é um jogador que consegue ser muito efetivo e muito participativo nessa questão da finalização. Fala pessoal, passando rapidinho aqui só para pedir vocês aí o like, você que chegou até aqui, curtiu o vídeo, tá? E espero que você tenha sido relevante para vocês, tá? Deixa o like aí antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá bom? A gente precisa muito dessa força de vocês, tá? E fica o convite aí para quem tá chegando agora, não se inscreveu ainda, fica o convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixa o seu like também, já pega o embalo aí, deixa o seu like, ajuda demais. E ativa o sininho de notificação, muito importante, para toda vez que sair notícia você ser avisado pelo YouTube, tá? Fique à vontade aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos também, vai ajudar demais o canal. E deixa aí seu comentário, o que você acha, tudo que foi falado aí no vídeo, o que você acha aí, tá? Deixa a sua opinião aí, o que você concorda, não concorda, o que você acharia de melhor para o Cruzeiro, tá? É muito importante a participação de vocês aqui no canal, a gente olha todos os comentários, tá? Então, a gente agradece demais aí. Fiquem à vontade, esse canal aqui ele foi criado para só a torcida do Cruzeiro, então você que é cruzeirense está no lugar certo. O YouTube indicou esse canal para você porque você é cruzeirense, então seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Eu convido a vocês a estar olhando aí todo o canal para vocês conhecerem melhor, tá? Fiquem à vontade, de vocês. Só agradeço a todos pela preferência que vocês estão dando aí o canal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, vai ser bem breve. Mas deixa aquele meu forte abraço a todos. E qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza o canal, tá bom? Então seja muito bem-vindo aí ao canal Cruzeiro Mais Lindo, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!